Seja muito bem-vindo ao último episódio da primeira temporada do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Nessa primeira temporada tivemos episódios que nos emocionaram, nos ensinaram, aulas fantásticas de diversos temas neste podcast. Bom dia, Michele. Bom dia, Caio. Hoje a gente vai agradecer ao CBCD pela oportunidade de estar à frente desse projeto. Eu e a Michele começamos esse projeto pequeno, né? Com uma ideia de pequenas gravações e hoje a gente não tem data para acabar mais, né? Exatamente. E hoje a gente não vai gravar um episódio, a gente vai revisar os melhores momentos, passar alguns números, mostrar para vocês como foi a visualização do nossa primeira temporada e pensar em projetos para uma segunda temporada e mudanças para que esse CBCDcast continue por muito tempo. Esse primeiro ano, né, que a gente teve nossa primeira temporada foi de muito aprendizado, né? Acho que as pessoas podem ver a nossa evolução até como apresentadores também, né? A parceria com o Caio é maravilhosa, aprendi muito com ele. Espero que ele tenha aprendido também muito comigo. Muito. Muito. E foi muito legal mostrar a realidade, eu acho que, né? Pegar duas pessoas de Brasil continental e pegar duas pessoas de lugares diferentes, formações diferentes e a gente poder complementar. E o Caio é um grande parceiro, a gente discute bastante, né? E discutir no ponto bom, gente. Discutir de aprendizado e nós nos tornamos amigos, né? E isso é muito legal, que é a nossa parceria e a gente se conecta bastante de saber o que o outro precisa, quando um precisa apoiar. Então, Caio, muito obrigado por esse primeiro ano do CBCDcast. Obrigado, Michele. Eu que agradeço. Eu acho que desde o começo do projeto, né? Acho que falando um pouco de como começou, né? Sim. Quando a gente teve essa primeira ideia de comunicação, de criar um projeto mais inovador de comunicação dentro do CBCD, eu acho que você teve a iniciativa, né? Também de conversar com o Dr. Paulo. Eu tive uma iniciativa também de falar com ele. A gente tinha um esboço de algum projeto. Uhum. E quando a gente se juntou, realmente as coisas ficaram bem mais fáceis. Acho que foi fundamental ter você. Eu agradeço a parceria. Acho que é excelente. Eu aprendo bastante também, principalmente de fígado. E eu de estômago. E é sempre muito enriquecedor, assim. Eu acho que a gente tem uma dinâmica muito melhor de estrutura de podcast. São dois entrevistadores, fica um pouco mais sutil a conversa e acho que é melhor para quem nos ouve também. E agora falando um pouco de como começou, né? Da gente pensar nessa história. Acho que foi numa primeira conversa que eu tive com o Dr. Paulo na Santa Casa. A gente falou, olha, precisamos fazer alguma coisa no CBCD, você precisa ser mais ativo, vamos começar. Eu já fazia parte de correção de provas, né? E a gente teve essa conversa sobre o podcast, que foi uma conversa muito rápida, assim, vamos pensar sobre isso, né? Uhum. Aí eu acho que depois que você deu um segundo incentivo para ele, aí as coisas aconteceram e a gente teve esse feliz projeto aí que já acontece há mais de um ano. Um ano, né? Como no primeiro episódio, no Dia do Médico de 2025, 18 de outubro de 2025. A ideia que eu tive foi que eu gosto muito de podcast, né? Legal. Então, já tinha tido essa conversa com ele, coincidentemente na mesma época, acho que já era a gente se conectando indiretamente. E eu liguei para ele e falei, professor, olha, tem outros colégios que eu assisto, que eu ouço, eu gosto de estar na academia, eu tô ouvindo, me atualizando, porque acaba sendo uma coisa mais rápida, né? Sim. Tem alguns que são falando mais de artigos, e isso é uma coisa nova que a gente tem, né? O mundo tá ali o tempo inteiro, rodando, e isso, você tá no trânsito aqui de São Paulo, você tá ouvindo, ou tá na academia, né? Vamos contar que o Caio vai pra academia. Frequentemente, mensalmente. Esperando o anestesista anestesiar nossas cirurgias, a gente tá ouvindo o podcast e, né, tentando se atualizar também. E eu falei, acho que o CBCD podia fazer uma coisa nova, uma inovação, né, para aproximar mais os residentes, os alunos, se interessarem mais por essa área digestiva, né? Entender que a gente não... Os residentes, principalmente de geral, vê que ficar só na cirurgia geral
não dá, que a gente precisa ir para o aparelho digestivo, estudar mais de alguma forma, como a gente falou, por exemplo, no podcast sobre o TCAD, né? Que a gente... Sim. Um podcast brilhante que explicou a importância do TCAD para a gente, para o colégio e para nós, cirurgiões digestivos, que a gente precisa se atualizar sempre, o tempo inteiro, né? Então, eu liguei pro Dr. Paulo e falei, ele falou... Por coincidência, o Caio, tá? Você conhece o Caio? Eu falei, não conheço o Caio. Mas ele falou, vamos conversar, vamos aprimorar essa ideia. Ele adorou. Porque é uma coisa que a gente vai pegar desde, né, os mais velhos, até para começarem a gostar disso, até os mais novos que estão entrando. E os alunos. Sim. Né? Porque, por exemplo, como eu acho que eu cheguei a falar no episódio, eu não conhecia o CBCD quando eu estava na faculdade. Então, isso já vai fazer com que pessoas de outros estados conheçam o CBCD desde a faculdade. Sim. Isso é bem interessante, né, Caio? E eu acho que o meio de comunicação, né? O podcast, você tem acesso muito rápido. Você não precisa... eu tô conectado em algum lugar, sentar. Você no celular, rapidinho, abre, você vê o corte do episódio, você vê um episódio inteiro, você assiste ele esperando o anestesista, né? E eu acho que a gente tem a felicidade também, Michele, de gravar... eu não sei se as pessoas entendem como é feita essa dinâmica, mas a gente grava aqui dentro da sede do CBCD em São Paulo. Então isso é muito legal, porque a gente está atrás de uma parede que tem um quadro de fotos de todos os ex-diretores aqui, ex-presidentes do CBCD, né? E a gente está numa sala de reuniões muito importante dentro do colégio. Então isso traz ali uma grande honra para a gente também, né? Poder levar o nome do CBCD e ver a foto de quem já presidiu esse colégio e a gente sabe que ele é muito grande, né? Exato. Ele tem um impacto, uma força muito grande, presente em diversos eventos pelo Brasil. E eu queria aproveitar para a gente agradecer, né, que essa dinâmica toda do CBCDcast acontece por várias pessoas. Eu e a Michelle, nós estamos sentados aqui, mas existe muita coisa acontecendo por trás, então a gente queria agradecer, nós dois queremos agradecer ao Dr. Paulo Kassab, ao professor Osmo, né, que o Osmo é muito importante, ele tem um papel de comunicação dentro do CBCD e ele que ajudou a viabilizar também todo esse projeto. Dr. Paulo Kassab, o atual presidente, que incentivou a gente a continuar com as ideias e abriu as portas para as questões financeiras e dinâmica toda que a gente precisava de apoio. As secretárias que são essenciais aqui, vocês não sabem, mas tem algumas secretárias que estão aqui por trás fazendo tudo isso acontecer, convidando as pessoas, organizando as agendas, os dias, que não é fácil. Então a gente queria agradecer a Cíntia, eu vou olhar para não esquecer de ninguém, tá? A Cíntia, a Carol, a Karen, a Williane e Juliana. isso. E a Juliana. E Ótimo. a Juliana. E isso acontece também, a gente consegue trazer essa dinâmica do CBCDcast aqui na sede do CBCD, porque esse é um podcast montado aqui, né, local. É diferente de você ir numa outra sala, fazer uma gravação. A gente tem toda a equipe do seu podcast que traz a estrutura aqui. Depois a gente pode mostrar uma imagem para vocês entenderem como é essa gravação aqui. Mas é tudo feito aqui, é itinerante, né? A estrutura vem, é montada, a gente grava e depois os episódios vão pro ar, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode contar como foi do SBAD, né? Como foi do SBAD, que também foi muito interessante. O SBAD, eu acho que o SBAD foi um marco, né? Pro CBCDcast, da gente gravar ao vivo, né? O podcast lá. Inovador dentro do SBAD, né? Inovador dentro do SBAD, né? Para quem não viu, quem não estava no SBAD, a gente colocou como se fosse um aquário, né? Um stand, um aquário. E as pessoas que passavam ao redor viam a gente gravando, né? E o SBAD, né? A gente sabe o quanto a gente aprende no SBAD. E foi uma oportunidade que foi aqui em São Paulo, de conseguir entrevistar pessoas de fora de São Paulo, que eles vinham já para dar aula para o congresso, e aproveitamos e fizemos as entrevistas com várias pessoas de fora, né? Por exemplo, o doutor Euclides, né? É de fora. Pessoal do Paraná. Doutor Aguilar, né? Eu tive o prazer de entrevistar pessoas que me inspiram. Por exemplo, a doutora Ilka, né? Ela me inspira muito, né? Como mulher, como transplantadora e como mãe, esposa também, né? E ela contou um episódio muito legal, que foi que eles tinham o babá transplante. O Caio não estava comigo nesse dia.
Quem estava era o Dr. Osimo. E foi muito legal que ela contou que elas se organizavam, a escala do transplante era baseada no babá transplante, que elas se dividiam para cuidar das crianças e poder fazer o transplante tranquilamente, né? As mulheres se organizavam para isso. E é muito bacana saber que essas coisas, né, acontecem. E como mulher que é possível ser uma transplantadora, é possível ser uma cirurgiã se a gente tem uma rede de apoio, né? Você pode falar algum episódio que te marcou mais, cara? Eu acho que logo quando a gente começou, né, o primeiro episódio que foi muito importante foi com o Dr. Paulo Kassab, que ele falou um pouco sobre a história toda, sobre a dinâmica de como surgiu o colégio, né? Da junção de algumas escolas, colégio inicialmente feito pela uma iniciativa da USP, né? E que agregou as outras escolas grandes aqui em São Paulo. Hoje não é só São Paulo, hoje na diretoria do CBCD tem representatividade de quase todos os estados. Você mesmo em Cuiabá tem uma representatividade enorme, a gente sabe. Foi um pilar muito bom, até acho que fazer o podcast não só com alguém de São Paulo aqui, como seria só eu, com você também, isso traz essa dinâmica de atingir e levar o CBCD para os outros estados, né? Então acho que entender como tudo isso cresceu, foi muito interessante essa entrevista com o Dr. Paulo Kassab, e entender que tem mais ainda para crescer, né? Eu acho que existem outros projetos ainda que podem ser feitos. A instituição é muito dinâmica, né? O colégio é muito dinâmico. Ele consegue acompanhar bastante as inovações que acontecem. E eu acho que novos projetos para a segunda temporada aí podem acontecer de CBCDcast e gravações. Isso, eu acho que foi fundamental para mostrar essa evolução que o CBCD faz, que ele não para no tempo, ele está sempre inovando e sempre tentando trazer o melhor para os nossos associados. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. E nesse período que eu estou no CBCD, por exemplo, a Associação Médica Brasileira, né, a gente tem um capítulo, digamos assim, das mulheres. E eu sou a representante do CBCD na Associação Médica Brasileira, na AMB. Que legal. Do CBCD. Então, a gente faz reuniões, discute sobre os problemas que a gente enfrenta, né? Uhum. Por exemplo, por que a mulher ganha menos que o homem cirurgião? No contexto da vida, não é questão que ela trabalha menos, é questão que ela tem que parar para ter filho, ela tem que parar. Então, como surpreender isso, né? É legal a gente discutir isso o crescimento também, né, das mulheres na cirurgia é uma coisa importante, sim, né? E vem acontecendo, como o Dr. Osimo já comentou, que ele percebe, né, que as residentes mulheres dele aumentaram. Existe uma representatividade. Dessa representatividade, e eu agradeço demais ao Dr. Campos, que foi quando eu comecei mais na diretoria, agora o Dr. Paulo Kassab, e entenderem essa representatividade das mulheres na cirurgia. Eu agradeço muito de coração como mulher. E eu agradeço demais isso. E a gente aprendeu bastante, né? A gente aprendeu também sobre a revista, a importância da revista pra gente. Episódio muito, muito importante. Publicação, uma coisa que o cirurgião foge, né? Então, aprender um pouco sobre publicação, como é feito, como você começa, qual o caminho, né? O episódio com o Francisco Tustumi foi excelente. Foi muito, muito enriquecedor. Eu acho que todo cirurgião tem dúvida e tem que assistir aquele episódio. Porque você aprende realmente no episódio, ele mostra o passo a passo para você começar a fazer. E existem dinâmicas que estão sendo mudadas para facilitar isso na revista, né? E vai ficar cada vez mais fácil. E a revista da BCG, que é a revista do Colégio Brasileiro, ela tem um impacto muito alto. Então a gente tem que incentivar publicações mesmo. E lembrando que quem é associado do CBCD pode publicar sem o custo adicional, né? A gente pode mandar os artigos, né? Quem é associado. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que aproveitar. Números, Michele, você tem números aí? Você que eu sei que sabe dos números e gráficos. Números do podcast. A rainha das planilhas. Eu sei que você tem esses números aí. Então, a gente tem mais de 11 mil visualizações no YouTube. Ótimo. E a gente tem
plays e downloads no Spotify. Lembrando que a gente pode ser assistido e escutado por essas plataformas, né? Perfeito. Pelo Spotify e pelo YouTube. E a gente tem quase 5 mil downloads e plays no Spotify. Isso é um número muito significativo, principalmente pensando que nós temos 5 mil associados. Então, no YouTube, a gente dobrou o número, mais de 2 visualizações por associado, mostrando que não são só os associados que assistem a gente. Exato. Né? Eu tava contando pro Caio, gente, que esses dias eu atendi uma paciente que ela falou que adora eu e o Caio, que ela assiste todos os episódios e que ela tava, assim, muito feliz de ir constar comigo, um problema que, né, sabe, enfim, mas era resolvível. E ela contou que ela assiste, que ela manda para as outras pessoas, compartilha. Então, o que eu vejo, Caio, que a gente que estuda, que vê os artigos, tem muito aquela coisa, médico não pode aparecer porque senão é o picareta, né? Isso é uma quebra também, né? Isso é uma quebra, porque a gente que estuda tem que aparecer para que os picaretos, né, as pessoas que ficam falando coisas que não estão em artigos, não estão em trabalhos, a gente mostra a verdade, ó. O tratamento que mudou, por exemplo, do doutor Angelita mudou. Por que mudou o tratamento? Não faz mais amputação, a gente faz quimio-rádio, porque os trabalhos mostram. Então, a gente tem que ensinar as pessoas como procurar, por exemplo, médicos que têm RQE. Sim, né? Perfeito. Então, se a gente tem o nosso RQE, a gente tem que mostrar a importância das pessoas procurarem esses tipos de médicos para o tratamento. A gente tem que falar. A gente que estuda, que fala, a gente tem que falar e tem que ter o nosso posicionamento. E isso, o podcast, para mim, pessoalmente, mudou muito a minha cabeça. A forma de eu falar no meu Instagram, eu não gostava de aparecer, Caio, no meu Instagram. Hoje em dia eu apareço mais, falo mais. E eu acho que a gente que estuda, que sabe como deve ser o correto de tratar um paciente, tem que se posicionar melhor. Eu acho que o podcast não é só também para cirurgião, né? A gente fala de... Às vezes as palavras não são tão fáceis, mas assim, é factível de ouvir uma pessoa... eu tô com um diagnóstico, procurando algum tema, você procura no Colégio Brasileiro, você vai ver o nosso podcast, tem matérias, tem coisas de atualização, né? É uma abertura pública, né? É um documento público, é um podcast aberto. Você, como paciente que está procurando uma doença, quer ver um especialista, ouvir a opinião dele, você pode ouvir até no próprio podcast, você vai entender melhor sobre a doença que você tem, o que você está tratando e pegar umas boas referências de pessoas para que você seja tratado. E, Michele, você lembra, não sei se você tem esse número aí do episódio mais compartilhado ou mais visto, se eu não me engano, foi sobre o tema coloretal, não foi? Com os Parapan? O de coloretal, o de IPMN com o André Montanini também, ótimo. De refluxo também, os episódios de refluxo, a gente teve 2 ou 3 de refluxo também, foram episódios bastante vistos. Antes de refluxo tinham sido de cirurgia bariátrica, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas também procuram muito, né? E eu acho que com as canetas, né? Os inibidores de LP1 e aquela balança da bariátrica em LGP1, eu acho que é uma coisa bem importante que a gente também falou nos episódios sobre isso. E foi bastante procurado, né? Foi bastante procurado, né? Para as pessoas entenderem, né? Quando a gente vai fazer bariátrica, quando a gente vai usar as canetas emagrecedoras, né? IGLP-1. Até às vezes combinar as duas, né? Quando a pessoa já fez bariátrica, até ver o reganho de peso. A gente tem um episódio sobre reganho de peso, né? Sobre o retratamento. Temos episódios de câncer de estômago, né? Tem um episódio de câncer de estômago, o professor Oswaldo, a gente tem mais entrevistados sobre câncer gástrico que vão aparecer nos próximos episódios. E eu acho que mais do que números, né, a gente está levando informação, né? A ideia do CBCDcast também é levar informação. O próprio residente, o estudante ou o leigo que está pesquisando, ele consegue ver uma informação rápida em 20, 30 minutos, ouvir palavras, entender conceitos sobre doenças e inovações, entender o que está acontecendo. E são pessoas de altíssimo impacto que falaram no nosso podcast, né? Ex-presidentes, diretores, pessoas que a gente no congresso fica procurando o nome para assistir a palestra. Você digita aqui no podcast e você vai achar ele falando aqui.
Então é uma dinâmica muito interessante. E eu gosto de lembrar daquele episódio da Luciana Haddad, que a gente não falou sobre patologias, né? A gente também falou sobre os temas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, economia, que a gente falou economia em cirurgia, né? Excelente. Que a gente falou que eu acho que a gente vive no mundo capitalista, né? A gente vive e a gente precisa do dinheiro, da economia, para a gente gerar saúde, no sentido que eu falo de novas inovações para os pacientes, né? Uso do centro cirúrgico, uso de tecnologias, quando a gente tem que usar. Isso tudo tem um custo, né, Caio? Tem um custo de estudo, tem um custo até do próprio material, né? E a Luciana falou muito bem no episódio dela como funciona, né? Dessas novas inovações no SUS, como a gente pode colocar a justificativa, como deve ser dada. E eu acho que isso a gente, como médico, não aprende na faculdade, né? O custo-efetividade das coisas, né? Não é só aquela hora do centro cirúrgico, mas o quanto o paciente vai voltar mais rápido ao trabalho, ele vai voltar mais rápido ao trabalho, voltar rápido às suas atividades, voltar mais rápido a gerar o retorno para a sociedade, né? Esse é um episódio muito interessante, realmente é um tema que a gente como cirurgião, né, consultório, centro cirúrgico, paciente, consultório, centro cirúrgico, então a gente não entende os bastidores do que está acontecendo, né? E a Luciana é super expert em tudo isso, sabe o que vale, o que não vale, a economia de tempo, dinheiro, efetividade, detalhes, assim, números e escalas e índices que ela falou aqui que a gente realmente não aprende na nossa formação e você vai aprendendo ao longo da vida, né? E, Michele, curiosidades aqui, vamos lá. Erros de gravação, preparações... erros de gravação. Olha, gente... Convidados... Olha, ele ia estar aqui presente hoje, nosso querido Osimo, né? Mas eu preciso contar que no SBAD, ele derrubou a câmera. Na hora que ele foi levantar, ele derrubou a câmera. Meu Deus. Eu acho que a alma dele saiu do corpo, voltou umas 3 vezes. Eu acho que assim, é o momento mais icônico que eu consigo lembrar no momento. O SBAD era legal que o pessoal parava e ficava assistindo. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que provavelmente é o período, se a gente vai olhar no gráfico, né? É o período que o pessoal mais assistiu o podcast e viu a novidade, que era uma novidade real, né? Pro CBCD. E eles viram ali, eu acho que foram coisas... bem legais. E você lembra algum erro de gravação, assim, eu acho no final você depois me puxava, né? Não, eu acho que é legal essa dinâmica por alguns aspectos, assim, né? Nós não somos entrevistadores, nada, assim. Ninguém é super ativo de entrevistas ou sites, então foi inovador pra gente, né? Então existe aquela questão de seguir um roteiro, não seguir, fazer um tema, quanto tempo, como vai dar, e de repente fica muito, a gente tá falando e é uma dinâmica muito rápida, mas eu acho que a dinâmica foi muito inovadora. E sobre erros, assim, acho que o SBAD é o que trouxe mais imprevistos pra gente, né? Porque era realmente tudo ao vivo ali, né? As pessoas entrando, saindo, barulho, né? E algumas pessoas acharam que era um stand de brindes, alguma coisa assim mesmo, né? Então, eu me lembro do momento de gravação, uma pessoa abriu lá dentro, onde tem brinde aqui, o que tá acontecendo? No meio de uma gravação, assim, aí você não pode parar, né? Você olha, pede ajuda para alguém, e tudo meio ao vivo, assim. Então, essa dinâmica de erros acontecendo ao vivo, assim, é muito interessante, né? E falar que o SBAD, nós fomos a primeiro colégio também a fazer essa dinâmica, né? Existia pequenas gravações lá no fundo do SBAD, algumas coisas assim, mas um aquário ao vivo, as pessoas passando, olhando, acontecendo a gravação ali, foi totalmente inovador do CBCD. E nos próximos SBADs a gente vai estar lá de novo. Não conta, cara, não conta. A gente tem que trazer novidades para vocês sempre se interessarem em assistir a gente, né? Eu acho que... o que eu ia falar que foi muito legal também, outro episódio que me marcou bastante, eu acho que foram os episódios que eu entrevistei meus ex-professores que foram diretamente
responsáveis pela minha formação, o Dr. Paulo Hermann, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial, que quando eu era residente, fiquei na USP durante um mês, né? E onde ele ia operar, eu ia, vi ele fazendo técnica do Santband, da partição do fígado e reoperando o paciente depois, né? O episódio com o Dr. André Montanini, que foi excelente, o episódio de aprender com a LPMN, meu amigo também. Agora com o Dr. Carneiro, também um episódio fantástico, uma pessoa que eu admiro muito, né? É um cara fantástico. Foi um episódio também muito legal de falar de transplante e a história dele no transplante, né? Muito legal. E juntando que no final a gente falou das inovações do transplante nesses episódios, né? A entrevista que eu fiz com a professora Soraya, que é uma querida, né? Com a Lilian, que a gente fez também sobre transplante. Sim. Marcelo Sanches foi meu chefe da residência, então entrevistamos... Excelente intervenção. Eu acho que, eu não sei os números exatos, mas a gente for somar os convidados, a gente tem bastante convidado, não só de São Paulo, né? Sim. Então a gente conseguiu trazer pessoas também que às vezes não conhecem todos os entrevistados de São Paulo, mas tem um professor da faculdade, de outro estado, alguma coisa. Isso traz também, né? Nacionaliza mais o nosso podcast e incentiva a visualização. Novas perspectivas. O que você pode adiantar para as pessoas, Michele, sobre temporadas? A gente continua, não continua? A gente vai continuar. Teremos a segunda temporada com novidades, com coisas diferentes. A gente quer uma participação maior dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? De pessoas que estão aí o tempo inteiro vendo a gente, né? A gente quer que vocês compartilhem suas opiniões, o que vocês têm de ideias pra gente. A gente está super receptivo a isso. E eu acho que são coisas interessantes que a gente tem que saber o que vocês estão pensando. Muitas pessoas gostam, né? Elogiam a gente. E a gente quer saber, né? Como que vocês querem que essa dinâmica permaneça, aumente. E isso é bem interessante a gente saber como o pessoal quer. Isso é um incentivo também a todos, assim, que são professores, que trabalham em universidades, compartilhar o podcast, falar, né? Falar para os alunos, olha, o professor Rafael Garcia, que falou, olha, eu vou gravar o podcast aqui, eu vou mandar um link no meu grupo dos meus alunos lá, que eu quero que eles assistam, né? Sim. Então é legal isso também, incentivar aos próprios entrevistados, assim, a gente compartilhar e aumentar esse alcance, porque é muito importante esse posicionamento na rede social, seja pelo YouTube ou pelo próprio Spotify, né? Exatamente. Tem um episódio bem bacana que a gente teve sobre o centro de treinamento, né, da USP, que a gente LEPIC, né? Exatamente, o do LEPIC, né, mostrando que a gente tem centro de treinamentos bons a níveis americanos, europeus, aqui no Brasil, e que está aberto para todos os cirurgiões que queiram se aprimorar cada vez mais, porque a IA tá aí, o robô tá aí, né? O pessoal fala, vai diminuir os números de cirurgiões. Gente, vocês acham que lá no interior de Mato Grosso, em Alta Floresta, vai chegar o robô tão rápido? Não vai. A gente tem que saber o básico para depois ir para o avançado, né? Isso que é bem importante. E saber a robótica é legal, saber sobre IA, quando vai usar IA. Mas assim, o pessoal fala que o médico vai se perder, né? Vai diminuir a necessidade de médico. Mas aquela regrinha é clara, né? Alguém vai ter que ligar na tomada, né, Caio? Alguém tem que ligar o robô para funcionar, né? Exatamente, alguém vai ter que ligar o robô na tomada. E esperamos que... O robô não liga sozinho ainda. Ainda não. Tem os humanoides, né? Teve o congresso, né? Mundial de robótica, né? E eu vi o pessoal postando muito sobre os robôs humanoides, né? Eu acho que talvez eles vão substituir para tarefa por enquanto, né? Não sei na geração dos meus filhos o quanto eles irão substituir a gente, né? Mas os robôs humanoides estão aí, né? E é uma realidade. O quanto isso vai ajudar pra gente na medicina, né? Eu acho que é interessante. Eu acho que a pandemia é um marco histórico, né? A gente tem que trazer isso para nossa realidade. Isso que a gente fazia
de telemedicina, a gente falou sobre medicina. Sobre telemedicina, a importância da telemedicina. Da telemedicina nos episódios. A telemedicina estava bem tímido, né? Uhum. A pandemia não, ela fez o boom da telemedicina. Ela fez o boom da IA, ela fez o boom da robótica, né? Sim. Coisas que estavam muito tímidas, com a pandemia, elas extrapolaram o que a gente imaginava que podia ser. Sim. Né? Para você, o que mudou da pandemia, assim? Vamos relembrar esse momento histórico para a humanidade. Eu acho que foi esse acesso mesmo, assim, aquele isolamento, a gente precisou mudar, né? Você não ia mais para o hospital, você não fazia, como você não tinha tanta cirurgia, você se dedicou praticamente às urgências, né? Então, você tinha mais tempo para pensar um pouco até na sua carreira, no seu projeto, na sua profissão, né? A telemedicina era algo que eu não fazia. Aqui em São Paulo, a gente, não sei se pela dinâmica toda de hospital, assim, de centros médicos, como a gente trabalha, a gente não fazia muita telemedicina. Eu comecei a fazer e hoje uma parte do meu dia é telemedicina. Logo depois da pandemia, eu já fiz o treinamento do robô também, que era algo que cresceu rápido, começou a surgir aqui em São Paulo, os centros de treinamento. Acho que nesse tempo as coisas se equacionaram, eu também comecei a treinar o robô. Acho que tecnologia, né? Vamos dizer assim, que você ficou em casa, você teve que aprender computador, tecnologia, atualização, como você faz sem estar no hospital, sem estar discutindo com alguém, né? Então, acho que isso que mudou um pouco na minha rotina. O que mudou pra mim foi que meu segundo filho nasceu na pandemia, 2021. E foi naquela época que o Benjamin de julho de 2021. Então, foi naquela época que já tinha vacina. Eu vacinei grávida. Na primeira vacina eu fiz grávida. E uma curiosidade, eu tomei da AstraZeneca. E logo 2 semanas depois foi proibido para grávida. Então foi bem intenso. Só que aí a segunda eu tinha que tomar AstraZeneca, né? De novo. Só que eu estava grávida e eu não pude tomar. E foi na época do que saiu a lei que grávida não podia trabalhar presencial. No final da minha gravidez, ali nos últimos 3 meses. Então, o Caio já me conhece há algum tempo, sabe que eu sou uma pessoa ligada no 220, então imagina colocar eu 3 meses dentro de casa, né? Então, aí eu tive que telemedicina, as teleaulas da faculdade. Então, eu gosto muito de tecnologia, mas eu tive que gostar mais ainda, né? E aprender a ficar dentro de casa, até para um bem maior que era a gravidez, né? Que eu tava grávida, né? Vulnerável. E uma coisa, assim, emocionante de contar, que meu marido dava plantão na UTI Covid e de grávidas. E eu estava grávida. Então, ele chegava em casa, ele não me contava que ele tinha assinado uma DO de um paciente grávida, né? Ou uma gestante que tinha acabado de ter filho, enfim. E ele chegava depois que a gente conversava, tudo. E a pandemia foi bem, bem marcante pra gente, né? Eu voltei a dar plantão de UTI antes de engravidar do Benjamin. Porque pararam as cirurgias. E lá em Cuiabá, a gente não tem essa quantidade de médicos que vocês têm aqui. Os médicos pararam de ir pro centro cirúrgico e a gente começou a dar plantão de UTI. Porque além de eu não ter as cirurgias eletivas, eu não dava mais plantão como cirurgiã, eu gosto muito de UTI, gosto de medicina intensiva e eu voltei para UTI. Mas o mais marcante para mim da pandemia foi ter dado, infelizmente, foi ter dado a mesma notícia do óbito do pai de manhã e da mãe à noite. Eu acho que esse é o momento mais marcante para mim da pandemia inteira. Ver acho esse tipo de coisa acontecendo. Foi bem doído. Acho que mudou, né? Mudou bastante a nossa rotina e foi realmente uma pandemia, né? Desfechos fatais aconteceram, catástrofes familiares, aí a gente sabe que não foi nada fácil, né? Não foi. Mas, bom, finalizando nossa revisão aqui, né? Vamos dizer, nosso sumário da primeira temporada. Só temos pontos de agradecimento, né? Então, gostaria de agradecer ao CBCD, ao Colégio Brasileiro, por proporcionar toda essa dinâmica e abertura, né? A nossa novo meio de comunicação, que é o CBCDcast, disponível no YouTube, no Spotify e nos cortes no Instagram. Então, não percam, assistam os nossos episódios.
E agradecer às secretárias, toda a equipe do podcast, que é o seu podcast, que é o nome, o seu podcast, mas é isso que chama, que também viabiliza, viaja com a gente, foi no SBAD, montou toda a estrutura, vem aqui no CBCD. Então, agradecer a todos que apoiam esse projeto e finalizar a primeira temporada, né, Michelle? Por favor. Vamos, então, finalizar a primeira temporada, lembrar de todos os episódios. Foi muito marcante, legal essa nova fase dessa inovação do CBCD, toda a diretoria, os ex-presidentes que vieram falar com a gente, que falaram sobre toda a sua história. Eu acho que a gente só valoriza o nosso presente também quando a gente conhece a nossa história, né? No caso, eu falo da nossa história do CBCD, quando ele começou, como ele cresceu nesses últimos anos. Em 2028 faremos 40 anos. 40 anos. Né, de CBCD, então é muito tempo de história, né? E para você que é professor de faculdade, compartilhe com seus alunos, com os seus residentes, os nossos links que estão no YouTube e no Spotify, que é muito importante a visualização de todos. E não percam, teremos sim a segunda temporada, né, Caio? Exatamente. Então, se a primeira temporada contou a história do CBCD, a história da cirurgia digestiva, a segunda temporada vai mostrar para onde isso está caminhando. Então, não percam a segunda temporada do CBCD Cast. Muito obrigado a todos que nos ouvem. E seguimos aqui até a segunda temporada e terminamos a primeira. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada.